delegacia aí na sua cidade? Você já precisou dos serviços da Polícia Civil? Me conta, manda mensagem aí pra gente que o pessoal vai repassar essas informações aqui. Eu quero saber, já precisou da Polícia Civil? Como que foi o atendimento? Sabe por quê? Porque a gente vai mostrar um caso aqui muito legal, né? A gente vai mostrar que a delegacia da Polícia Civil de Três Pontas, cidade vizinha aqui de Varginha, localizada também no sul de Minas, foi eleita a primeira colocada no ranking de produtividade de todo o estado de Minas Gerais. E essa é uma delegacia que já faz história, gente. Isso porque, pela primeira vez, uma delegacia que pertence ao 6º Departamento de Polícia Civil, com sede em Lavras, alcança essa colocação, essa posição nesse ranking. O ranking é definido pelas delegacias que atendem a uma série de requisitos estipulados pelo governo de Minas. E é aqui que vem um destaque para essa delegacia. A unidade da delegacia de Três Pontas atingiu 4 vezes a pontuação estipulada nesse ranking. O levantamento levou em consideração dados, das ações realizadas no ano passado. Em 2023, nenhum crime violento ficou sem a apuração da Polícia Civil lá de Três Pontas. Diversas operações contra o tráfico de drogas, roubos e furtos, além de crimes contra a vida, foram devidamente apurados pela DEPOL de Três Pontas. Quem está à frente dos trabalhos envolvidos pela unidade é o delegado da comarca, Gustavo Gomes. Ele aceitou o nosso convite para participar ao vivo aqui hoje comigo no estúdio e trouxe também um dos integrantes da equipe, que é o Guilherme Rodrigues, investigador. Boa tarde, bem-vindos aqui, viu? Boa tarde, Lúcia. Boa tarde, a Record. Obrigado pela oportunidade de poder falar. Hoje de uma maneira mais leve, né? Não é a partir de um crime que acabou de acontecer, que está sendo apurado, mas de um reconhecimento, que foi feito pela Polícia Civil, pelo Governo do Estado, em relação aos trabalhos que foram realizados ao longo de 2023. Coroou, é um trabalho que vem sendo desenvolvido com mais atenção em pelo menos os últimos 4 anos. É uma equipe muito dedicada, com muito afinco, e tão logo acontece um crime, ou ainda que não aconteceu, a gente vai atrás. É uma equipe que tem se destacado demais no trabalho. Não só na parte de investigação, mas também no atendimento ao público. Eu acho que a gente tem ganhado um destaque muito bacana na comunidade nossa, em relação à forma como tem sido atendido, a qualidade do trabalho, a estrutura que a gente dispõe hoje para atender o pessoal. A equipe da Record vai lá várias vezes ao ano e percebeu a diferença. Tínhamos uma delegacia de centro de cidade, uma delegacia pouco estruturada. Hoje conseguimos mudar o prédio, reformamos, melhoramos os equipamentos, viaturas. Então, é um trabalho que tem sido feito em apoio da comunidade, com parceria com todas as outras unidades, a Polícia Militar, a Polícia Penal, o Ministério Público é um grande parceiro, a UAB, também nos ajuda muito. Então, é um compilado de situações que permitiram que a Polícia Civil conseguisse chegar num nível, a Polícia Civil em Três Pontas, conseguisse chegar num nível tão alto, que surpreendeu a nós todos, não pela capacidade dos servidores, dos policiais, mas pelo resultado final. E aí eu já te pergunto, Guilherme, como é fazer parte dessa equipe aí? Como é ter Gustavo Gomes aí comandando esse time todo? Sim, boa tarde. Boa tarde, pessoal de casa. Primeiro, agradecer o convite. Bacana demais estar aqui para falar um pouco da Polícia Civil, em especial em Três Pontas. Assim, trabalhar junto com o Dr. Gustavo é uma alegria, nós nos damos muito bem, Ele chefiando lá a equipe toda, eu agora estou à frente da inspetoria, E a gente conversa bastante e ele lidera pelo exemplo, Então eu acho que é isso que dá certo. Então ele tentando liderar pelo exemplo, eu também tentando liderar pelo exemplo, e eu acho que está dando certo. E esse ranking veio para coroar, acho que nosso trabalho de toda a equipe lá de Três Pontas. E olha só, pessoal, eu venho falando já há bons anos, eu acho que desde que eu vim para Varginha, eu estou aqui desde 2017, se eu não me engano, estamos em 2024, 7 anos aí morando em Varginha, desde então a gente tem contato direto com a delegacia lá em Três Pontas, com o Gustavo Gomes, com toda a equipe dele, e a gente sempre foi muito bem atendido. E eu falo isso porque
trabalhar com a Polícia Civil, né? A gente trabalha diretamente com a Polícia Civil, a gente depende muito de vocês, né? O trabalho de vocês é consequência também do que a gente tem que apresentar na televisão. E a gente sempre teve um contato muito bom com vocês. Isso, para a imprensa, de uma maneira geral, é muito importante. A gente bate na tecla com outras delegacias e eu quero parabenizá-los, viu, por atendimento à imprensa, porque sem a imprensa, eu, Lúcia, jornalista, né, eu sei que vocês também não conseguem divulgar o trabalho de vocês, né, doutor? O bem tratar a imprensa é bem tratar a população, né, que é o alvo final. A gente trabalha não só com segurança efetiva, resolvendo crimes, mas para melhorar a sensação de segurança. E como que a gente melhora a sensação, né, na nossa visão? Demonstrando aquilo que é feito. É claro que não se apura 100% dos crimes que acontecem. Eles acontecem só em Três Pontas, centenas por dia. Mas aquele que é apurado, ele é bem apurado, bem divulgado e melhora a sensação e também a repercussão, inclusive para aquele autor que vai querer cometer crime, né? Então, assim, não, pera, eu estou fazendo, ele está apurando, o pessoal está apurando. Né? Então, afastar a criminalidade com a informação. Isso é bem tratar a imprensa. Isso tem que ser primordial em todos os órgãos, né? Na Polícia Civil não pode ser diferente e tem que ser efetivo em relação a isso. Com relação aos crimes, né, hediondos que a gente acompanhou do ano passado, eu acho que um dos que mais chamou a atenção aqui pra gente foi em agosto do ano passado, né, que vocês vão se recordar bem, daquela adolescente de 14 anos, Nathalie, né, a Nathalie Oliveira, ela que foi dada como desaparecida e vocês fizeram uma investigação desde o início, já com o principal suspeito, que aí foi descobrir que ele era da família dela, né? Então conta um pouco como que vocês trabalham com essa situação, ainda mais em caso que chama muita atenção e repercute muito. É extremamente desafiador, né? E esses crimes muito violentos, hoje a gente vive numa sociedade muito midiática e muito imediatista, né? Então, assim, o tempo da polícia, hoje ele é muito reduzido. A resposta tem que ser dada de maneira muito rápida. E esse tipo de caso, é humanamente impossível fazê-lo, né? Porque é um quebra-cabeça. A gente precisa achar as peças e montando. Imagem, pessoas, tempo, o tempo nos ajuda. Porque o próprio autor começa a soltar informações, né? Então tudo isso é um compilado que a gente precisa levar em consideração, mas ao mesmo tempo a gente tem que prestar informação, né? E desde o início, neste caso específico, a gente tinha, né, o autor, depois reconhecido, como um suspeito, mas colocar ele na cena do crime tem que ter técnica, né? Então ele mesmo no início, lembro bem, ele foi dando informações que levavam a outros caminhos, né? O corpo de bombeiro chegou no dia seguinte, criou-se ali uma situação. E aí a Polícia Civil tem que ter cabeça fria, né? Trabalhar com técnica, com calma, né? A inspetoria deu um exemplo de forma de trabalhar. A gente parou a delegacia, né? A base da delegacia durante vários dias e trabalhou sem horário, né? E isso é importante também. Uma equipe dedicada não trabalha com horário específico. A gente tem o nosso horário de trabalho, mas em casos, né, dessa repercussão, a gente precisa trabalhar um pouco a mais. E a gente lembra que a imprensa também ficou muito sedenta de informação e dentro do possível a gente tentou dar pingos de informação sem que isso atrapalhasse também. E eu parabenizo muito a Record nesse sentido, de entender a limitação das informações que tem que ser passadas. Porque a gente cobra mesmo, né? Diariamente. Isso vocês já estão cansados de saber. E tem que fazer esse controle, mas foi muito bem feito, né? Aí a coisa se desvendou, nessa especificamente a Polícia Militar teve uma participação bastante decisiva também, tudo muito em companheirismo, em troca de informação. Isso em Três Pontos acontece de uma maneira muito natural. Não sei se no resto do estado, em algumas cidades do estado, isso acontece da maneira, mas em Três Pontas, sem dúvida, né, a polícia inteira conversa com a polícia inteira, não é só comando com comando, não é só específico com específico, todo mundo conversando porque a gente tem um objetivo comum. Né? Por vezes é a Polícia Militar que vai atacar a situação, por vezes é a Polícia Civil, isso muito conversado. Né? Três Pontas tem uma estrutura também, né, por conta do município, de segurança extremamente interessante, eles colocaram câmeras em todos os trevos, né? Isso facilita e empurra a criminalidade para fora. A gente cuida da criminalidade de dentro e aquele que de fora que quiser entrar em Três Pontos, ele vai ter certeza de que ele vai ser identificado. Isso tem acontecido. Né? Os crimes acontecem muitas vezes em cidades e quando ele acontece em Três Pontos a gente prende. E o pessoal tem, felizmente, repercutido isso. Né? E que bom para a cidade de Três Pontos e Santana da Vargem também, que faz parte da nossa Guilherme, área de atuação. Nesse caso em específico, né, quando a gente fala desse caso que a gente acompanhou muito aqui no Balanço Geral, no Cidade Alerta, como que funciona o trabalho, né, no local, como que funcionam as oitivas, vocês acompanham tudo isso? E eu acredito que vocês, né, da Polícia Civil, tem que ter um pouquinho de feeling também, né? Eu acho que no momento em que vocês falam com essas pessoas, essas testemunhas, algumas acabam virando suspeitas, vocês também já sentem um pouquinho daquilo, né? Sim, foi um caso, né, um dos casos mais tristes aí nesses últimos anos, mas
foi a investigação, foi a melhor investigação, assim, uma das melhores investigações que nós fizemos lá em Três Pontas. Foi um trabalho técnico, né? A gente, como você disse, a gente tem um feeling policial realmente, assim, mas colocar esse feeling em prática, objetivamente, ele não é fácil, né? Esse suspeito a todo momento jogando a polícia para outro lado, como ele é da família, então ele tinha acessos a algumas informações, então não foi fácil, mas as provas objetivas, né, o nosso trabalho de campo, né, a gente trabalhando até 10, 11 horas da noite, meia-noite, incansável, procurando câmeras, tentando provar aquela tese. A gente tinha uma tese que ele era o suspeito, que ele era o autor do desaparecimento até então, né? E então vamos provar essa tese, e a gente fez isso. Então foi uma das melhores investigações que a gente fez, nós fizemos, e acredito que foi uma resposta para a sociedade e para a família também, que estava, até então a família não acreditava que poderia ser ele, né? Até E que é se comum, prove o normal, contrário, né? até Essa que investigação vocês- teve um detalhe extremamente importante, que era uma investigação sem corpo. Então, assim, Sim, a gente... O que exatamente. aconteceu? Né? O corpo da Nathalie foi encontrado só durante, né? A gente trabalhava com feminicídio, mas trabalhava com outras hipóteses Sim. também. Então, assim, foi muito amplo. Né? E outro ponto, que a gente tendo um suspeito de que teria sumido com a Nathalie, o corpo a gente não tinha encontrado. A depender da velocidade da prisão dele, por vezes a gente não ia identificar o corpo, porque ele poderia não falar, a gente não tem elementos ainda para chegar, como foi feito lá. Então, assim, o momento ali, esse foi um momento investigativo extremamente importante. Né? Então, aconteceu da maneira como tinha que acontecer, no tempo que tinha que acontecer. Doutor, eu tô vendo que você trouxe aqui, né, um papel, tem várias folhas aqui, viu, gente? O que é isso, né? Você trouxe uma cola, o que você trouxe aí para mostrar aqui? A gente, como base, assim, na Delegacia de Três Pontos, felizmente a gente consegue produzir muito material, né, de investigação. E aqui eu fiz uma junção das informações que saíram na nossa intranet, né, aquilo que tem mais relevância. Né? Então a gente apontou vários aqui, né? Então, além desse caso específico, teve grandes apreensões de tráfico. Foi o ano que a gente mais apreendeu droga em Três Pontos. A Polícia Civil apreendeu drogas, foram pelo menos 2 com um volume muito grande, em cada uma delas quase 10 quilos de droga, né, responsabilizando os autores. Numa delas foi encontrado um fuzil artesanal, algo que para a realidade de Três Pontos a gente tem que manter isso afastado. Né? A gente sabe que a criminalidade violenta e organizada, ela está dominando o Brasil, mas a gente tem que tentar manter isso de uma maneira mais tolerável para a população e trabalhar aquilo que eu falei, que é a sensação de segurança. Né? E fora essas grandes, é bacana na Delegacia de Três Pontas que semanalmente atua, né? Cumpre busca, a população vê a equipe na rua, cumprindo busca, realizando prisões, e isso também ajuda demais. Né? E aí, por falar em equipe na rua, hoje atualmente, né, Delegacia de Polícia Civil lá em Três Pontas, como que é formado esse time? Quantas pessoas? Lá a equipe é formada, a gente gosta de dizer, a equipe policial e a não policial, né? E todo mundo tem igual importância dentro da delegacia, né? Movimentar uma peça dessa, a gente fica desguarnecido, mas é um delegado, hoje são 3 escrivães, isso é nosso motor em termos de produção formal, né? Essa meta, ela é muito baseada nos dados de procedimentos realizados, né? Isso tem muito a ver com cartório, então foi uma produção recorde para nós e para o Estado também, muito fruto daquilo que a gente produziu no papel. Então são 3 escrivães, são mais 3 escrivães ad hoc, né, que a Prefeitura nos auxilia via CONCEP. Né, isso é um reconhecimento da população, né, da administração municipal, da população que permite e concorda com isso, e o resultado tem sido dado. Né? Cada conquista dessa a gente leva no prefeito, a gente leva no Ministério Público, leva na Associação Comercial, mostra vendo todo o investimento que vocês estão fazendo na Polícia Civil está tendo retorno para a própria população. Então a gente consegue manter essa demanda. Investigadores, são 6 na inspetoria, mas a gente tem o setor de trânsito também, né, que fica mais um investigador e outros 2 servidores municipais. E mais uma servidora municipal em Santana. Essa é a nossa equipe e outros 2 investigadores do plantão, porque a gente trabalha no plantão digital, né, o plantão regionalizado digital, né, que também tem muitas notícias aqui em relação a ele. E ele, com a equipe fixa que foi tirada de Três Pontos, ele permite que a equipe que fique na cidade trabalhe os 5 dias da semana, os 7 dias da semana. Isso traz movimento e rotina, né? Então as investigações também aumentaram. E fora esses números do cartório, a inspetoria produz essas investigações que são assim a cereja do bolo. Né? Então toda a delegacia se estrutura para esses momentos da cereja do bolo, que são as buscas, as prisões e as responsabilizações. Porque não basta só prender.
né? Tem que bem prender para essa pessoa ser condenada e responsabilizada. Porque não raras vezes a gente vê uma prisão que vai se esvaindo no tempo e lá na frente gera uma nulidade, uma absorção. Então, o bem feito no início garante a responsabilização no final. E eu acho muito legal porque já vem muito tempo, né? Eu disse aqui que eu venho acompanhando esse trabalho e a gente elogia muito, porque quando acontece em Três Pontas, a gente sabe que vai ser solucionado em ali um dia, às vezes no próprio dia, no máximo 2 dias. E a gente tem um respaldo muito rápido da Polícia Civil, né? A gente tem uma atenção pra gente aqui, imprensa, eu vou dizer mais uma vez, é muito interessante. E assim, olha, Michele Miak, é a primeira vez, viu, que o delegado Gustavo Gomes está aqui na emissora. Ele nunca havia sido convidado para vir aqui, nem ele, nem Guilherme. Então, eu fico muito honrada. Fico muito feliz em ter sido, né, a precursora, né, em abrir essa porta aqui, que essa parceria já existe há muito tempo e vai continuar. Michele Miak aqui está no meu ponto falando que vocês são convidados para vir mais vezes. É um prazer para a gente, né, poder demonstrar o trabalho, valorizar a equipe, né? Essa é uma outra forma de a gente conseguir produzir mais resultados. Como que foi para você, integrante dessa equipe, Guilherme, receber esse resultado aí, né, primeiro do ranking de produtividade do estado inteiro? Assim, a gente trabalha não esperando isso, né? Mas quando vem é muito bom, muito bacana. A gente vê que o trabalho que a gente escolheu, né? A função que a gente escolheu, que é proteger a sociedade, né? É ser justo, tá dando certo. Então a gente seguiu o ano de 2023 aí na mesma toada, que a gente sempre trabalhou da mesma forma, da mesma intensidade. E quando a gente, ao final, né, nós vimos a possibilidade de sim, tem possibilidade da gente ser o primeiro do estado, então a gente vamos lutar para isso, porque sendo o primeiro quer dizer que Três Pontas é uma cidade segura. E é ali onde ali estão os nossos familiares, né? A maioria ali, nós somos dali, né? Nós temos família ali, então esse prêmio, né, esse ranking veio para dizer isso. Olha, então, se a Polícia Civil de Três Pontas foi a primeira colocada, ela quer dizer que a cidade de Três Pontas é uma das mais seguras. Isso pra gente é o que importa. E 2024 aí a gente vai conseguir e vamos pra cima. Isso que eu já ia falar, né? O bate-papo aqui passa muito rápido. A gente tem quanto tempo aí, Michele, para encerrar esse bloco? 1 minuto e meio, eu te dou 1 minuto do delegado Gustavo Gomes, vou passar a palavra para ele agora, para falar qual é a expectativa agora para manter, porque a gente sabe que agora chegou no topo, tem que manter esse trabalho. A informação informal que a gente tem é que Três Pontas continua na primeira colocação já com base nos dados dos primeiros 2 meses, né? E mostra que o serviço está muito bem feito, está rápido e a gente azeitou o sistema, né? O sistema está fluindo, né? Então, o objetivo é que siga assim e dar essa resposta para a sociedade, né? Três Pontas é uma cidade segura, como bem diz o Guilherme, continuará sendo, se depender dessa equipe, e reforça as parcerias com o Ministério Público, com a Polícia Militar, nossa parceira de primeira hora, a Polícia Penal também nos ajuda muito, os advogados, um trato perfeito, correto, ordeiro, tudo como tem que ser feito. A gente pontua que a legislação ela é muito contrária, muitas vezes, à sequência das investigações. Mas nada que um trabalho bem feito não consiga sobrepor esse empecilho e seguir na responsabilização é o que a gente tem feito. Legal. Eu já aproveito, então, desejo sorte e sucesso para vocês e que essa parceria entre a gente, que vocês continuem atendendo as nossas ligações, tendo paciência, porque o jornalista, pelo menos aqui da Rede Mais, a gente vai ficar no pé de vocês, sim, a gente vai querer saber, né, quer ter resposta desses casos, dessas investigações, desses inquéritos, viu?